aconteceu? Entendi. Bom dia, bom dia. Vocês estão bom? Ixi, tá difícil, né? O sono. É o calor, né? Você vai ser rebelde? Nossa! Por que a senhora tá rebelde? Tá meia tonta? Eita, então tá bom, vou perdoar a senhora hoje. Bom, gente, vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre o livro de membresia, né? Aí, então nós estamos na aula de número 8 e nós falaremos sobre ser membro, né? Sendo membro. Então, uma ação aí de como nós podemos dar continuidade àquilo que nós somos enquanto membros de uma igreja, tá? Só lembrando que a ideia do livro não é especificamente falar sobre uma igreja específica, né? Então, não fala sobre a igreja A, B ou C, mas a gente traz aqui para o nosso dia, para a nossa igreja, né? Então, você sendo membro aí da PIB-VG. E aí, o que vocês têm achado das aulas? Tá fazendo sentido? Tá legal? O Diego, não sei. Muito edificante? Boa. Maravilha. A ideia do livro é um livro bem legal, né? E, como eu falei, o conteúdo dele é sobre 9 marcas, né? Então, é um packzinho de livros onde você tem as 9 marcas do Evangelho. Então, a gente já tratou algumas, mas continuamos aí nessa outra marca que é ser membro, né? E bom, gente, hoje nós vamos passar aí em 8 formas de como ser membro, como continuar sendo membro, tá? Então eu já queria começar ligando aqui o passador. Queria perguntar para vocês, o que significa se submeter à igreja? Vamos lá, o que significa se submeter à igreja? Eu quero que vocês participem. Se sujeitando a Cristo, o que mais? Boa, mesma missão. Boa, o que mais? Que mais? A ideia é a gente discutir mesmo, viu? Ah, Danilo, eu não gosto desse termo submeter. Eu acho estranho, porque hoje nos nossos dias atuais, né, a palavra submeter é um pouco estranha, né? A gente tem... Exatamente, faz parte da Bíblia. O que mais? E aí, o que significa se submeter à igreja? Bora. É isso? Estar debaixo da palavra de Deus, boa. Vamos lá. Então vamos entender o que significa se submeter à igreja, né? E aí, alguém se arrisca em ler isso daí? Como eu estou estudando grego, eu vou colocar em prática ele para vocês verem que eu estou craque no grego. Então, é iupotassomai. Aí, ó, estou craque, iupotassomai. E a ideia desse significado, né, da palavra em grego, porque normalmente a gente pega a palavra no seu significado original, na sua etimologia, e nada mais significa do que se submeter, se sujeitar, se render, se subordinar, né? E o contexto nada mais é do que um verbo onde indica a ação de se colocar debaixo, tá? Então, seguir a autoridade, seguir junto, de forma uníssona, com a mesma missão, com o mesmo objetivo. E a etimologia vem do grego, né, dizendo que a parte do hipo, que é aquele depois do y ali, né, a gente tem o pi vocês conhecem da matemática, né? Então, literalmente pi. Então, o hipo, essa preposição vai significar de baixo, sob ou inferior, e a parte do tassomai significa a terminação, que é a concordância. Então, de baixo,
né? Submeter e concordar. Então essa aí é a etimologia da palavra submeter-se. E aí uma outra perguntinha para vocês aí. Quais são as implicações e impedimentos para a submissão nas igrejas hoje? Ficou difícil? Então vamos lá. Hoje o que vocês enxergam que é difícil nas nossas igrejas aí, em geral? Por que é difícil você se submeter? Por que é difícil você se colocar debaixo de uma autoridade dentro da igreja? Por quê? Maravilha. Então, existe muito abuso dentro das igrejas. Existe uma autoridade errada aí, as pessoas colocando em prática a palavra de Deus de forma errada, usando aí os textos fora do seu contexto para arrumar o pretexto, para colocar-se aí acima. E aí, o que mais? O que vocês enxergam aí que hoje tem impedido a submissão? Perfeito. Maravilha. Perfeito. Então, eu costumo dizer que quando a gente está, por exemplo, num lugar que a gente não conhece determinado assunto, se a pessoa que conhece quiser falar atrocidades e tudo mais que ela quiser, se a gente não conhecer, a gente vai falar, não, tudo certo. Né? Então, por exemplo, você vai lá numa palestra onde a pessoa vai falar sobre, sei lá, carro. Se a pessoa começar a falar, não, que o carro é ABC, o carro é CDE, o carro é isso, isso e isso. Se você não tem o conhecimento sobre a parte automobilística, você vai acreditar. Né? Então, o nosso mecânico lá, por exemplo, os mecânicos pilantra, né? O cara fala assim para você, se você às vezes não conhece, o cara fala lá, seu carro quebrou, vai custar R$1.000 para arrumar, porque essa peça é ABC. A gente conhece de mecânica? Eu acho que aqui ninguém. Então, o que a gente vai fazer? Vai pagar, não vai? E às vezes é só uma pecinha lá, um esparadrapo que seja. Eu tenho uma história bem interessante, que o meu primeiro carro, quando eu comprei com 18 anos de idade, e eu não tinha dinheiro para comprar o carro. E aí o que eu fiz? Eu vendi minha bicicleta, vendi meu computador, e aí eu saí mandando para os caras na OLX assim, eu falei, eu tenho R$1.000 em dinheiro, e eu posso pagar você na pedalada R$900 por mês. E isso aí mandando para um monte de negro no OLX lá. Aí mandei para Paraty, Gol Quadrado, eu mandei para tudo que é carro. Só que assim, você fazer um parcelamento na promissória, sem você conhecer a pessoa, é difícil, né? E aí eu encontrei um doido lá, que tinha um carro que estava abandonado na casa dele lá, e ele falou, não, beleza, eu faço. Aí lá vou eu pegar o carro lá em Mauá, o carro estava sem a primeira e a segunda marcha, não estava funcionando, o carro não subia, não descia os vidros, o carro estava todo estragado, né? Mas eu besta fui lá e comprei, né? E aí, beleza, tava vindo lá, era uma terça-feira de carnaval e era feriado, e tava tudo fechado, não tinha nada aberto. E aí eu, com a terceira marcha, e o carro... E tinha corta gasolina no carro, aí o carro morria, aí ainda bem que fui com um amigo meu, aí, tem que empurrar o carro para dar tranco. E a gente nessa missão, e aí eu achei um mecânico aberto, e ele tava fechando, eu, moço, me ajuda, pelo amor de Deus. A primeira e a segunda marcha não tá funcionando, tal. Aí ele olhou, tal, ele falou, cara, é o seguinte, eu vou colocar um enforca-gato para você, e você vai, que era só prender o tremulador lá no câmbio, né? Aí eu falei assim, o cara vai colocar um enforca-gato, beleza, ele não vai me cobrar nada, né? O enforca-gato, ele me cobrou R$100. Eu falei, mas você colocou só o enforca-gato. Ele, você não está pagando o enforca-gato, você está pagando o meu conhecimento. Aí eu fiquei quieto, né? Falei, passa o Pix aí que eu vou fazer para você. Mas é exatamente isso, a gente acaba sendo enganado, a gente acaba caindo nas falcatruas, seguindo às vezes líderes
que ensinam coisas erradas exatamente porque a gente não conhece. Então, talvez, quais implicações e impedimentos para a submissão é o nosso medo de cair num golpe, é o nosso medo de talvez ser ensinado de uma forma errada, é o nosso orgulho. A gente não quer se submeter ao pastor da igreja porque eu não quero falar da minha vida para ele, eu não quero expor meu casamento, eu não quero contar que eu estou com um problema financeiro na minha conta, eu não quero contar isso para o pastor. Então, o nosso orgulho, o nosso ego também acaba impedindo a gente de se submeter. E uma das principais coisas que o livro cita, inclusive, é o compromisso. Eu não posso me comprometer com ninguém. Eu quero só sentar no meu banquinho aí, assistir o culto, ir embora e está tudo certo. Então, hoje a gente não quer se comprometer com nada. A gente não quer se comprometer com ninguém, sabe por quê? Porque se a gente se compromete, depois vem a cobrança. E aí, mas você não falou que você ia fazer? Por que que agora você está dando para trás aí, né? Então, o compromisso também é um grande impeditivo. Mas vamos continuar dando a paginada aí. Alguns pontos chaves exatamente para a submissão. Então, alguém abre para a gente aí em Efésios 5, 17 e 21. Deixa o textinho aí. Oh, aí, valeu. Alguém abre para a gente em Filipenses 2, 3, 4. E outro irmão abre para a gente aí em Mateus 23, 11. Vamos lá, Efésios 5, 17 e 21. Vai, Vanessa. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Som. Aí, beleza. Você fica com o microfone, Marlon, por favor? Então, maravilha. Nesse primeiro ponto, a gente entende que o principal fundamento da sujeição, que é o quê? Não sejam insensatos, procurem compreender a vontade do Senhor, não deixe se encher, né, mas deixe se encher pelo Espírito Santo, continue cantando, louvando a Deus de coração, dando graças ao Pai constantemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o principal fundamento da sujeição à igreja é exatamente a sujeição uns aos outros. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a sujeição, ela existe e ela tem fundamento na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos lá, Filipenses 2, 3 e 4. Vai, Marlon. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Maravilha. Então, o segundo ponto-chave para a gente é entender que a sujeição está ligada à humildade. Então, nós lemos que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E ser humilde não é simplesmente você ser uma pessoa simples. São coisas totalmente diferentes. Humildade é você colocar o seu irmão no seu lugar, é você ter empatia, é você ajudar, é você não ser egoísta, é você não olhar para si mesmo, mas olhar para quem está do seu lado aí. Então, a humildade entra como um segundo ponto-chave
na sujeição. E aí nós temos o serviço. Alguém lê para a gente aí, Mateus 23, 11. Esse é curtinho, né? Mas o maior entre vocês, ou seja, quem se achar o bambambam, quem se acha o maioral, esse cara aí, ele tem que ser servo. Então a gente vê em algumas igrejas aí alguns pastores querendo glória para si mesmo, que eu faço, que eu falo, que eu aconteço, que eu fiz ABCD, mas esse cidadão não está colocando em prática, primeiramente, a humildade e, segundo, o serviço. Porque se ele se acha o maior, se ele se considera o maior, a figura pastoral, a autoridade dentro da igreja, ele deve ser servo. E talvez o maior exemplo de serviço, o maior exemplo de estar presente, de ajuda, de acolhimento. Então, esses 3 pontos chaves aí, o nosso fundamento bíblico, a humildade e o serviço, servem para que nós entendermos o que significa a sujeição. Beleza? Vamos dar aí continuidade às nossas formas, tá? Então, a gente já leu na Bíblia, a gente já entendeu que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, primeiramente porque está na Bíblia, porque nós devemos ser humildes e também porque é um serviço que o Senhor deixou para nós, tá? Então a gente vai ver 8 formas práticas, ou 8 conselhos, ou talvez 8 ideias de como a gente pode se sujeitar na igreja, beleza? Como é que a gente precisa, o que a gente deve fazer? Então, primeiro, a primeira forma aí para a gente se sujeitar é que a gente precisa ser público. A nossa sujeição precisa ser pública. Tá? Então, o que significa? Primeiro, a gente precisa ter o compromisso com a nossa igreja. Então, as pessoas do meu lar, as pessoas, meus amigos, pessoas que trabalham comigo, sabe que eu tenho um compromisso com a minha igreja? As pessoas sabem que eu participo de uma unidade, que eu sou um membro de um corpo? Eu confesso isso de forma pública, então eu chego lá, por exemplo, eu, o Gui, o Gabriel, a gente foi lá num congresso de imitadores ontem lá na IBUB, e tinha um pastor pregando lá, o Tomás Camba, que é um angolano muito famoso, inclusive, um pastor muito famoso, e ele estava falando lá que ele foi fazer uma reunião de negócio lá na Angola, e que ele estava com empresários, né, muito ricos, e que ele precisava desse negócio para que ele conseguisse sustento, patrocínio, enfim. E aí deu tudo certo, fechou o negócio. Vamos comemorar? Vamos. E aí para onde a rapaziada foi? Para um prostíbulo. E aí ele junto com o pessoal lá, tal, e aí ele foi junto, aí na hora que chegou na porta lá, ele falou, gente, ó, vocês me desculpam, mas eu não vou entrar não. A pessoa, mas por quê? Nossa, você não vai comemorar? Aí ele não citou, né? Ele falou, ó, só não quero. E aí um dos empresários falou, mas você é pastor, né? Aí ele falou, eu sou pastor, então aquilo que eu expresso como fé, eu não posso cometer isso, né? E aí ele depois foi conversar com esse outro empresário aí, e esse empresário falou para ele, que falou, eu fiquei pensando no que você falou aquele dia, e eu adultero a minha esposa, eu sou uma pessoa que trai ela diversas vezes, que não consegue ser honesta, você consegue me ajudar? Então, a partir daquela profissão pública que ele fez, porque se ele fosse alguém errado, se ele fosse alguém que cometesse todo tipo de avidez, de pecado, enfim, ele não seria testemunha para aquela pessoa. E aí ele contou que até hoje, depois acho que mais de 10, 15 anos, ele ainda tem contato com esse empresário, que eles trocam ideia e tal. Então é isso, as pessoas precisam conhecer
precisam saber que nós somos publicamente membros de um corpo. Beleza? A segunda forma, fisicamente ou geograficamente. Então, o autor ele vai contar uma história lá para nós, que ele ia ser pastor de uma igreja, e aí ele tinha a opção de escolher duas casas. Ele tinha uma casa mais próxima da igreja, mas era uma casa muito cara, era uma casa muito velha, precisava de um monte de reparo, então ele ia ter que gastar. E, inclusive, era um local onde você tinha enchente. Então, era um lugar, assim, horrível para se morar. E tinha uma outra casa, que era um pouco mais longe, que estava mais barata, era uma casa mais nova, mas estava distante da igreja. E aí, ele parou para pensar e falou, tá, mas se eu ficar longe da igreja, ou como pastor, eu vou dificultar o acesso aos membros da minha igreja. Eu não vou conseguir estar próximo. Quando as pessoas precisarem realmente de mim, eu talvez não vou estar tão acessível. Então, a gente precisa, e cabe aqui ressaltar que a Bíblia não nos manda, né? Então, agora mude de casa e more perto da sua igreja. Não. Até porque se fosse isso, né? O Mateus e a Ju, o Diego aí, né? Já estava condenado, né? Mas não é isso que a Bíblia nos orienta, né? Mas é importante que você esteja reunido de forma física. Então, alguém abre para a gente em Hebreus 10, 25. É importante que você esteja em reunião, é importante que você participe das atividades, para que você tenha comunhão. Alguém lê para a gente em Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vendes que o dia está se aproximando. Eita. Então, Paulo não, né? A gente não conhece. Na verdade, dizem, né? Aí que alguns historiadores, alguns teólogos, que foi Paulo que escreveu. Outros dizem que talvez foi Priscila, né? Então, a carta de Hebreus, a gente não tem um autor específico, mas a gente vê que ele nos instrui a não deixem de se reunir como igreja. Assim como fazem alguns por aí que ficam inventando desculpa, que não vão, que não aparecem, que tem medo de chuva, crente de açúcar, né? Se reúnam, façam parte. Então, porque quando a gente está mais longe da igreja, é um pouco mais difícil para que a gente participe de todas as atividades. Porque demanda mais tempo para você se deslocar, demanda mais custo financeiro para você se deslocar, né? Então, a rotina e a preparação para isso acontecer é muito maior. Então, por exemplo, você tem lá, aqui na nossa igreja, culto das mulheres, domingo de manhã. Aí vai embora, à noite, à tarde tem um joga junto. Aí tem que voltar. Opa, já deu ruim. Aí, às vezes, tem o culto dos jovens aqui. Então, se eu ficar o dia inteiro, eu vou chegar na igreja às 8 horas da manhã, eu vou sair daqui às 10h30, e aí domingo de manhã tem EBD. Aí tem o culto à noite. Então, é um trabalho de logística muito maior. Então, quando a gente consegue, o ideal é que a gente esteja mais próximo, né? E o autor ele vai trazer até duas perguntas para a gente. O pagamento do aluguel ou o financiamento dessa nova casa vai permitir que você continue sendo generoso? Então, a pensar aí a partir, vou ir para mais próximo da minha igreja, vou estar mais próximo. Eu pagando aluguel, ou eu comprando essa casa, eu ainda consigo ser generoso? Esse local, ele permite acesso para a minha igreja, e é fácil para os meus irmãos estarem próximos a mim, então, de discipulado ou de hospitalidade? Então, são essas duas perguntas que o autor vai trazer para a gente.
Ah, mas e o culto online, meus irmãos do culto online aí, que eu tanto vocês? Existem necessidades. Então, por exemplo, a gente tem irmão que mora na Praia Grande, a gente tem irmão que mora lá em São Carlos. Então, exatamente, Curitiba. Pensa só se todo domingo tivesse que estar aqui, né? Então, a ferramenta da internet também surgiu para que a gente participasse como corpo. Claro que é totalmente diferente, mas ainda assim a gente consegue ter um certo relacionamento, né? E aí, como eu falei, a Bíblia não nos ordena. Então, pelo amor de Deus, você que mora longe aí não vai... Danilo, ó, financiei um prédio aqui na frente. Glória a Deus pela sua vida, mas não estou orientando você a fazer isso, viu? Em nome de Jesus. Mas vamos orar, quem sabe, né? Deus dá oportunidade aí para Mateus, para Ju, né? Eu recebo pro Diegão também, né? Comprar um apartamento aí na frente, hein? Vai ser bom, hein? Eu falei brincando, quando tava construindo aí, né? E ainda na época era o pastor Isidro, né? Aí ele falava assim, eu vou deixar você com a chave, né? Se você morar aí. Eu falei, eu não. Vocês me chamam, eu vou jogar lá de cima. Eu não vou descer, não. Vocês me chamam, eu jogo lá de cima. Mas, brincadeiras à parte, é bem interessante a gente pensar nesse aspecto aí da parte geográfica. Valeu, só viu um cliquezinho lá. Mas a terceira forma da gente se sujeitar é socialmente, tá? Então a nossa igreja, ela não é um clube e ela nem deve ser um clube. Então eu não vou para a igreja para satisfazer a minha vontade, para satisfazer o meu gosto e simplesmente para fazer amizade. E normalmente isso acontece bastante com jovens, né? Então, eu tenho as amizades, meus amigos, meu grupo de amigão lá, tal, e eu acabo na igreja só por conta desse grupo. Então, é interessante a gente ter amigos dentro da igreja? Com certeza. É importante? Com certeza. Só que esse não deve ser o objetivo primário pelo qual você frequenta a igreja. Então, a igreja é lugar de amizades? Sim, deve ser. Mas não o objetivo primário da sua frequentação, se a gente pode dizer assim. Você frequenta a igreja, você se une como corpo, porque você vem adorar a Jesus, que Jesus alcançou, e a partir disso existem as consequências, que é amizades, que é a união, comunhão e por aí vai. Abdicar os nossos gostos e opiniões. Então, quando eu me sujeito socialmente, aí a gente leu que a gente precisa colocar o interesse do outro na nossa frente. Então, todos nós temos jeitos diferentes, todos nós temos opiniões diferentes, mas, por exemplo, assim, às vezes tem aquele irmão que é um pouco mais sangue na veia, que é um pouco mais... Exatamente, que é um pouco mais colérico, que é um pouco mais nervoso, talvez. Ainda assim, existe uma coisa que está na frente do nosso jeito, que é o respeito, que é a empatia, que é o amor. Então, quando alguém fala, né, acaba tratando mal, que esse é o jeito dele. Eu penso que o nosso jeito, principalmente dentro da igreja, ele deve ficar em segundo plano. Porque a gente não pode confundir o jeito com a má educação. E tem muita gente que fala, não, é meu jeito, para maquiar a má educação. Então, nós todos estamos servindo, nós todos estamos adorando e glorificando o Pai. Então, muitas das vezes a gente acaba sendo maltratado ou recebendo uma palavra ríspida. E não é isso que a gente tem que praticar dentro das igrejas. A gente tem que deixar o nosso eu de lado, a gente tem que deixar o nosso jeito aí abaixo do que, né, de lado do nosso irmão, para que a gente se sujeite uns aos outros, né? E a partir daí viver como sociedade. Então o que é viver como sociedade? Um ajudando o outro, um se alegrando com o outro, se entristecendo um com o outro. É a partir disso que a gente vai conseguir viver de forma social.
Ixi, tá com raiva. Aí. A quarta forma é uma forma afetiva. Então, para que o componente da amizade ele funcione de uma forma efetiva, a gente precisa compartilhar sentimentos. Então, quando a gente está feliz, compartilhar. Quando a gente está triste, compartilhar. Por quê? A gente recebe oração, a gente recebe conselho, a gente recebe abraço. É isso que é ser afetivo. Né? E a gente encontra lá em 1 Coríntios 12, 25, 26. Alguém abre para a gente aí. E Romanos 12, 10. Primeira Coríntios 12, 25, 26. Então, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Perfeito. Então foi isso que eu acabei de dizer. A gente precisa se submeter uns aos outros para que a gente tenha um único pensamento, uma única forma de adorar, de pensar e de se reunir como sociedade, como comunhão. Beleza? Romanos 12, 10. Vou ler aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Então, por amor aos outros, a gente precisa honrar o nosso irmão. Então, é muito louco pensar isso, né? Porque em nenhum cenário a gente não pode maltratar, a gente não pode tratar com palavra ríspida, a gente não pode falar que é o nosso jeito. E na outra face, a gente precisa ter esse amor fraternal a ponto de honrar mais o meu irmão do que a mim mesmo. Então, é essa quarta forma de se submeter afetivamente. E aí, ter empatia. Então, existem dias difíceis, existem dias que as coisas não dão certo, existem dias que parece que, vai dar tudo errado, e a gente fica mal com isso. Então, a gente precisa também entender a pessoa que está do nosso lado, que não é que ela vai nos maltratar ou dar uma palavra ríspida, mas às vezes aquela pessoa ela só está no cantinho dela lá. Né? Às vezes a Dani fala, né, brincando lá em casa, às vezes ela está brigando comigo e não sei o quê. Eu fico quietinho lá, ela responde, fala comigo, fala, eu só quero ficar quietinho aqui no meu cantinho, deixa eu quietinho. Mas é exatamente isso. Perfeito. 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 É exatamente essa ideia que o Diegão trouxe. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre homossexualidade dentro da igreja. Que é um grande tabu, que as pessoas acham que dentro da igreja não pode conversar sobre isso. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Por que a gente não pode tratar sobre? Como tantos outros assuntos. Então, é exatamente isso que o Diego falou. É a gente viver para que as pessoas enxerguem essa vivência. Né? A gente ser testemunha não somente de fala, mas de vida também. Né? A quinta forma de se submeter à igreja é financeiramente. Vixe! Difícil, hein? Difícil. Não, vamos ter mais um momento de dízimos. Não, brincadeira. Mas a gente precisa ser generoso. Então, alguém abre pra gente aí Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros alívio, também receberá. Eita glória. Eita glória. E aí, hein, gente? Esse também é um campo bem difícil, né? E talvez um dos mais mal interpretados que a gente encontra nos nossos dias de hoje, que é exatamente a tal da teologia da prosperidade, né? Então, eu só vou receber se eu dar, eu só vou receber a bênção, o milagre, se o Pix foi mais gordinho, né? Se for um bolinho. Mas, gente, não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ser generosos, porque a Bíblia diz que nós precisamos ser generosos. E isso não implica no fato de ser uma exigência, de ser uma obrigação, porque o próprio pastor Gui diz que se você está com o coração contrito, se você está fazendo isso por uma obrigação, não faça. Porque a gente precisa dar com alegria. A gente precisa entender que nós estamos devolvendo parte, não é tudo, parte daquilo que o Senhor mesmo nos deu. Então é o Senhor que nos dá vida, que dá fôlego para a gente acordar todos os dias, é o Senhor que abriu portas para que a gente trabalhasse, é o Senhor que fechou portas também incorretas na nossa vida profissional. Então a gente precisa ser generoso no sentido de que eu dou com alegria, Senhor, obrigado pelo meu emprego. Mas está difícil, mas Senhor, obrigado pelo sustento, porque não tem faltado nada. E graças a Deus por isso. A gente precisa dar com amor e alegria. Então Romanos 12, 13. 1 João 3, 17. Vamos lá. Romanos 12, 13. Alguém? Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procure ser hospitaleiros. Maravilha. Procurem ser hospitaleiros. O que é ser hospitaleiro? É alguém que recebe, que acolhe, que dá amor, que fala, não, vem aqui que eu te ajudo. E a gente tem, às vezes, a concepção de achar que é somente de forma financeira. E não é. A parte da ajuda financeira nada mais é do que uma consequência do amor e do acolhimento e da ajuda que você tem por essa pessoa, que você faz por essa pessoa. Mas o sentido do ser hospitaleiro é realmente um amor fraternal, que é aquilo que a gente leu. E também com alegria. Vamos lá, 1 João 3, 17. Eita, então a gente já vê que é o seguinte: se eu vejo que o meu irmão está em necessidade, que ele está precisando de alguma coisa, e eu me nego, eu viro para trás, eu fecho os olhos para isso, como é que eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Vamos lá, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Dessa forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Né? Então, a prática, né, trazendo a palavra de Deus, né, não só as palavras, mas a prática, transformando, né, a palavra de Deus, materializando aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o amor, sobre a ajuda, né? E aí entrando na parte financeira, né, que é bem complicado porque o nosso coração, é engraçado que a gente estava comentando com o irmão ali, né, que a gente está fazendo as nossas continhas lá do mês, senta, ó, tem isso para pagar, tem isso para pagar. E como o nosso coração, ele é pecaminoso
né? E se a gente não tomar cuidado, porque a gente já está pensando na conta que vai vir, aí já vem, ixi, tem que dar o dízimo. Ah, não, mas se eu der, não vai dar, acho que não vai dar, mas não sei o quê. Então a gente começa a colocar coisas, né, na frente ali do necessário, né, visando ali, sei lá, sobrar um dinheirinho, sobrar alguma coisa, mas com a graça de Deus nós conseguimos vencer essa barreira, né, que é o nosso coração, ele está focado em nosso bem-estar, nossa tranquilidade, né, mas que Deus nos ajude, né, a estarmos sempre sendo generosos nesse sentido, né, de contribuir na casa do Senhor e trazendo novamente a materialidade, né, do amor, não só por falar, não, eu amo meu irmão, mas eu vejo ele na situação complicada que ele está, mas Deus vai abençoar, né? E você podendo ajudar, então é bem interessante como a palavra de Deus ela já vai trabalhando no nosso coração, né? Perfeito. E uma coisa bem interessante que a gente encontra nesse texto aqui de 1 João é que na primeira parte do versículo, boa parte das igrejas aí neopentecostais, elas excluem essa primeira parte, que está dizendo, se alguém tiver recursos materiais. Então não é de forma desenfreada e louca, não, eu vou vender meu carro para dar na igreja, eu vou doar todos os meus bens para a igreja. Não é isso que o Senhor nos orienta. Você precisa ser generoso? Sim. Você precisa ser alguém que ama e que faz com alegria? Sim. Mas ainda assim, você também precisa se controlar, você precisa entender que não é dessa forma que é feito. Você... então, tem até a história lá que o irmão doou um gol bolinha lá para uma igreja lá com 9 mil de multa. Olha que legal, que benção, né? Que legal, crente. Transferiu para a igreja, 9 mil de multa no carrinho. Oh, Jesus. Fala aí, Vanessa. Sobre essa parte, eu tenho uma dificuldade grande e acho bem difícil para estabelecer um limite entre uma coisa e outra. Então, ser generosa, ter amor e alegria dentro da nossa comunidade ou dentro da nossa família é muito simples para mim. Mas tem uma outra parte que eu encontro muita dificuldade, que é em relação ao próximo que não é tão próximo. Então, como assim? Eu trabalho na Praça da Sé. Então, lá tem muita necessidade, todo mundo sabe. E mesmo que eu saiba que a maioria dos que estão ali estão por escolha, não deixa de ser uma necessidade. Porém, se eu, de coração aberto, for generosa, com amor, quiser ajudar a cada um dos que estão ali, eu não viveria outra coisa. E eu nem teria, falando da parte financeira, o suficiente para suprir a necessidade deles todos. Então, muitas vezes é difícil. Eu, quando tem algum funcionário novo cristão, eles sempre me falam, né, como você consegue estar tanto tempo aqui e passar por ali e acabar não participando de tudo. Eu falei assim, eu acho que Deus criou uma certa, não máscara, mas como uma proteção para eu não enxergar tudo, porque senão eu não vou viver. Se eu for absorver a dor de cada um ali, a gente não vive. Eu não tenho como suprir a necessidade de cada um. E, por outro lado, a necessidade deles também é passar por algumas coisas, né? Deus permite, de certa forma, passar por alguma coisa. Então, muitas vezes eu me pego pensando nisso. Nossa, será que eu devia estar fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu não estou enxergando? Boa. Isso é muito interessante, Vanessa, porque a gente acaba, às vezes, ficando até mal, né? Ah, mas eu talvez tenha um dinheirinho lá na conta e eu vejo a pessoa passando necessidade, usando droga, enfim. Mas, ainda assim, existem ONGs, existem vários tipos de abrigos destinados a pessoas com situação de vulnerabilidade. E é para isso que a igreja também está estabelecida. Porque a gente tem a Cristolândia, por exemplo, que acolhe
pessoas. Então, a partir de cada dízimo, de cada oferta que nós temos à igreja, as igrejas destinam valores também para missões, destinam valores para ONGs desse tipo de acolhimento, para que essas ONGs façam esse tipo de trabalho. Claro que nem todas as pessoas serão alcançadas, nem todas as pessoas querem ser alcançadas. Então, o que a gente não deve fazer é algo de forma desenfreada, achando que nós vamos resolver o mundo, que nós somos lá o Superman, né? O Superman do dinheiro, e que a gente vai abençoar todo mundo de uma forma vitalícia. Mas ainda assim, a gente também precisa olhar para o nosso lar, para o nosso sustento, entendeu? A gente precisa olhar para aqueles que dependem da gente. Como eu tiro da boca do meu filho para colocar na boca de uma outra pessoa, entendeu? Então, a gente precisa entender que a nossa generosidade, aquilo que a gente faz destinado à igreja, é algo que é bíblico, algo que é correto. Ah, Danilo, senti vontade de fazer. Se o Senhor tocou no seu coração e você se compadeceu por aquela pessoa, amém, glória a Deus. Faça com alegria, faça com coração. E aí a gente vê que, né, tem muita gente que fala isso, não, eu faço com coração, mas tem que ter a fotinha, né? Está, né? Senão não vale, né? Então, bens, seus corpos, seus bens, tudo que você tiver e oferecer em nome do amor para que ajude uma pessoa, ainda isso seria inútil, porque na verdade Jesus já morreu por mim, pela aquela pessoa. E o fundamento de tudo isso também em relação à parte financeira, eu gosto muito de segunda carta ao Coríntios, capítulo 9, versículo 6. É muito claro, fala a lei da semeadura. Na verdade, as pessoas recebem pela fé as bênçãos, Deus dá para ele. Agora, eu não tenho uma fé desse tamanho de ganhar uma Ferrari, viu, gente? Esses carros, essas coisas, a minha fé, a minha consciência não permite essas coisas, porque eu tenho um outro conhecimento da base bíblica do Senhor. Então, eu não quero esse tipo de coisa para a minha vida, ser sincero, vou falar para vocês. Mas tem pessoas que têm fé para isso e recebem mesmo de Deus. Só que, porém, a própria palavra de Deus, que é a lei da semeadura, que está em Coríntios, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com abundância colherá também, certo? Cada um ofereça a Deus conforme o que Deus propôs no seu coração, seja pouco ou muito, mas com alegria. Voluntariedade com alegria, com disposição, com entrega, oferecendo a Deus com disposição, sabendo que o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque aquela arrecadação, ela vai ser fundamental, né, para ajudar os nossos irmãos, a igreja, enfim. E um outro ponto também da voluntariedade nossa, e aí de uma forma de pagamentos de tributos, em relação a que a irmã estava colocando, a irmã paga impostos. Eu também, todos nós pagamos. Esses impostos são justamente para ajudar juridicamente a cada pessoa que está aí. Eles estão sendo bem ajudados? Não. Cabe a nós, ao seu coração, se você sentir no coração, que tudo é pelo Espírito Santo também, né? Deus pode conduzir, pode ser que uma pessoa esteja precisando de uma roupa, de uma comida. Nós estávamos evangelizando naquele dia lá, foi lindo aquele dia, né? O irmão Eliseu saiu correndo, indo em direção ao mercado para comprar um lanche para o camarada que tinha recebido o folheto. Falou, vou comprar um lanche para esse camarada aqui. Só que ele não falou nada para mim, ele estava correndo já em outra direção, porque eu estava aguardando ele e a outra irmã. E aí, de repente, ele fez isso. Então, pode surgir no nosso coração alguém chegar ali e falar, rapaz, eu estou com fome, passei a noite assim, 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 assim. Porque tem muitos aí que só em você olhar, quando você fala assim, o álcool já chegou há muito tempo no seu cérebro. Aí você fala assim, o quê? Não, aí não, né, Ivan? Ela precisa de dinheiro, porque a dificuldade é identificar a necessidade da pessoa. Exatamente. Por exemplo, eu trabalho na área de TI. Eu vejo a dificuldade que é para o pessoal que desenvolve para a área de URA, lá de automação de atendimento para o cliente,
entender o que o cliente que demandou esse atendimento para ser criado, lá desenvolvido, programado, a dificuldade que é identificar o que realmente esse cliente quer. Porque ele pede uma coisa, mas se você entregar o que ele pediu, ele vai falar, você não fez o que eu quis, o que eu pedi, o que eu queria que você fizesse. Aí você tem que, então, passar, tipo assim, uns 5 meets online, durante horas, esmiuçando, perguntando cada detalhezinho para descobrir qual é a necessidade que ele tem para entregar para o cliente dele. Aí, depois de todo esse tempo, aí eles conseguem. Ah, então é isso que esse cliente quer. Quando eu moro no Bom Retiro, lá tem muito usuário de drogas, lá tem muito alcoólatra. E eu passo por essa questão sua, lá, quando eu estou caminhando com a Ingrid em todos os lugares, todo monte de gente pede dinheiro. Se eu for dar dinheiro para cada um deles, não vai resolver o problema, porque amanhã eles estarão de novo e é capaz de descobrir onde eu moro, para ir na porta do prédio, para pegar aquele dinheiro que eu dei, porque eu dei uma vez, então eu vou dar a segunda vez, a terceira, para eles comprarem drogas. Então, às vezes não é uma questão de dar financeiramente, às vezes é uma questão de abraçar uma causa, como, por exemplo, a da igreja, do Corpo de Cristo, da região, talvez uma igreja local, que a gente falou agora há pouco, né, sobre isso, para poder trabalhar nesse ponto da necessidade real daquilo, e que está totalmente ligado, geralmente, à libertação da escravidão do pecado, que é a questão do vício. E eu cheguei, eu e a Índia ajudar financeiramente na pandemia, um rapaz específico lá. E eu vou dizer para vocês que a experiência que a gente teve com ele foi Deus que permitiu, porque foi edificante. Porque a gente percebeu exatamente isso, que o que ele pedia era uma coisa, mas o que ele precisava era outra. Então, nunca era resolvido o problema. E as desculpas eram as mais variadas possíveis. Sim. E nada era resolvido. Então, a gente meditou nisso daí, colocou em oração e entendeu que não era mais viável ajudá-lo. Porque aquilo que ele precisava, ele não queria. Olha que coisa. E lá no centro da cidade é repleto de organizações lá que ajudam essas pessoas, tem abrigo para essas pessoas, alimento. Depois que você descobre isso, você fala, o negócio é um pouco maior. Perfeito. Né? É um pouco diferente do que a gente imagina. Perfeito. É exatamente isso. Eu recomendo muito mais a gente ajudar uma instituição que tem as estratégias, que faz as abordagens, do que dar o dinheiro diretamente ali para a pessoa, né? E dinheiro, ela faz o que ela bem entender, né? Eu fico muito... meu coração fica muito contrito quando alguém fala assim, eu tô com fome. Porque para mim, quando alguém fala, tô com fome, já chegou num extremo onde a pessoa não tem mais realmente a condição de comprar comida. Então, às vezes, eu me compadeço, sinto vontade lá a partir do Espírito Santo, e às vezes eu dou. Às vezes não também. Porque, enfim, e aí Deus vai trabalhando, né? Mas, assim, essa questão de valor, de dinheiro, é uma questão muito complicada. E eu até me lembrei aqui da situação onde, se eu não me engano, Lucas 18, da mulher que ela não entregou valor alto, mas ela entregou tudo que ela tinha. Eram 2 moedas, né? Não é sobre valor, não é sobre quantia, não é sobre o Pix gordinho lá, mas é o seu coração. Você precisa estar alegre, você precisa fazer com alegria. E pensando nessa generosidade, a gente vai cumprir com o sustento da nossa igreja aqui. Nossa igreja precisa trocar de cadeira, precisa pagar conta de água, de luz, né? Tem investido nos seminaristas, enfim, comprou luz, e instrumento, mesa. Então, são investimentos que tornam o nosso momento de culto, a nossa vivência, de uma forma um pouco mais agradável. Então, por exemplo, a obra lá para as crianças, em nome de Jesus, os ar-condicionados aqui logo logo, mas é exatamente esse sustento da igreja, né, do nosso localzinho aqui que a gente gosta tanto, né? O próximo é profissionalmente. Então, eu me submeto à igreja de forma profissional também. Como assim? Então, se eu tenho alguma habilidade que Deus me deu, por que eu não posso usar na igreja? Então, por exemplo, o André deu um curso financeiro para a igreja. Deus deu a habilidade, a expertise para que ele trabalhasse, entendesse, conhecesse isso. Por que ele não pode nos abençoar? Amém. E em tantas outras áreas, seja parte de tributos, contabilidade,
parte física, como o pedreiro, o eletricista, Matheus, que já ajudou a gente aqui em diversas coisas, né? O Luiz, com a parte de análise, com a parte de comunicação, marketing, tudo isso, né? Então, a gente tem que exercer as nossas habilidades. A gente precisa servir com alegria e não esperar o salário ou a recompensa em troca disso. Que aí existem também uma grande confusão, né? Porque na vida profissional a gente trabalha, a gente exerce, a gente coloca em prática aquilo que a gente conhece, em troca do verdinho. Não, verdinho não mais, né? Porque agora é tudo Pix, né? Mas em troca do din-din. Só que na igreja a gente faz por amor e por serviço a Deus. A gente não tem que esperar salário em troca, a gente não tem que esperar recompensa, a gente não tem que esperar glória, não tem que esperar agradecimento, porque o nosso serviço, o nosso trabalho, primeiramente é, como eu sempre falo, vertical. Né? Então, tudo que a gente faz, primeiramente, precisa ser vertical para que isso se torne horizontal. Beleza? A sétima forma da gente se sujeitar é eticamente. Então, é aqui na igreja que a gente conversa sobre as questões éticas, é aqui na igreja que a gente conversa sobre a nossa vida moral. Então, por exemplo, ontem nós conversamos sobre homossexualidade. Isso está envolvido na nossa vida moral? Sim, porque a gente vai abordar algum homossexual por aí, às vezes a gente conhece alguns homossexuais, às vezes está no nosso trabalho, às vezes está na nossa roda de amigos. Então, é aqui na igreja que a gente vai conversar sobre essas questões a partir da palavra de Deus. Aqui é um local de exortação. Alguém abre para a gente aí em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Perfeito. Então, aqui é o local aonde, se a gente talvez enxergar que alguém está em uma situação ruim, está em pecado, está tentando contra o Senhor, nós devemos, de forma espiritual, de forma calma, de forma mansa, como o texto traz aqui, em restaurá-lo. Então, é onde você vai conversar, você vai exortar, você vai explicar, você vai levar o pastor, discipular, e também servir e ser servido. Alguém abre para a gente aí, Mateus 18, de 15 a 17. Vou ler aqui. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, a gente entende que a partir da exortação, a partir do amor, a partir do cuidado, a partir daquilo que nós realmente devemos levar como base ética, base moral para as nossas vidas, a gente precisa ter cuidado com os nossos irmãos. Então, se ele estiver errado, a gente vai e conversa com o cidadão lá. Ô, meu amigo, está errado, você está torcendo para o Palmeiras, você está torcendo para o São Paulo, você está no caminho errado. Aí, se ele se recusar a mudar de time, você chama mais dois corintianos. Aí a gente tenta converter ele. Fala, ô, mano, vem para esse lado aqui que é melhor, é diferente. E aí, se ele continuar se recusando ainda, aí você leva para a igreja. Ô, igreja, ó, o cara tá torcendo pro Palmeiras ainda. Não dá, né? Tá difícil, né? Mas, brincadeiras à parte, é exatamente isso. A gente servir a partir da nossa exortação, com temor e com amor de Cristo, e também, da mesma forma, ser servido nesse sentido. Porque, por conta do pecado, todos nós estamos suscetíveis ao erro. Tá? E a oitava e última forma é espiritualmente.
Nós devemos se sujeitar à igreja de forma espiritual. Então, primeiramente, nós devemos exercer os nossos dons espirituais. Então, para resumir, 1 Coríntios 12, uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de mestre, outros têm o dom da palavra, outros têm o dom de cura. Então, a gente precisa colocar isso em prática no nosso meio. Aqui é um local de edificação. E vamos ler lá Judas, que é o livro mais lido de toda a história. Alguém abre para a gente Judas aí. Capítulo? Capítulo 2 de Judas. Tão pequenininho, né? Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Maravilha. O que foi, irmã Socorro? Sim. É pegadinha para você. Você está procurando o capítulo 2? Olha! Olha! Ah, mas Judas é facinho. Judas é facinho. Então. É que na Bíblia de papel, talvez às vezes é só meia folha, assim, né? Dependendo do tamanho da letra. Mas edifiquem-se, ou seja, uns aos outros. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então nós precisamos nos edificar. E como nós fazemos isso? Através de oração, através da palavra de Deus. E aí devemos orar uns pelos outros. Então, a partir do que nós entendemos como edificação, e nós encontramos em Judas, orem uns pelos outros pelo Espírito Santo. Beleza? Tranquilo? Só para concluir, as pessoas têm medo de se submeter. Elas querem fazer coisas nobres, coisas belas, como, por exemplo, um herói lá que salva a donzela, a princesa. Mas realmente a gente precisa entender que a sujeição se trata de amor, e amor a Deus estendido aos nossos irmãos. Jesus nos amou primeiro. Jesus nos faz ter olhares não somente para aquilo que é nobre, mas para o simples, que é exatamente a humildade e sujeição. Beleza? Então vamos fazer uma dinâmica rapidinha? Eu quero que dentre essas 8 aí, a gente não vai se juntar em grupo para não estender muito o horário, mas eu queria que você escolhesse pelo menos 2 desses tipos de sujeição que você acha que não pode faltar dentro da igreja. Então, a sujeição pública, a sujeição física geográfica, a sujeição social, a sujeição afetiva, a financeira, profissional, ética e espiritual, de acordo com o que a gente conversou aí. Então, vou passar o microfone. Se você não quiser falar, tá tudo bem também, tá tudo certo. Você não é obrigado, não tem nota da prova, você está salvo, graças a Deus, então é tranquilo. Vai, quem... Bom, publicamente, né? Publicamente, pelo nosso testemunho, né? Pelo nosso testemunho ali no nosso trabalho, é uma confissão de que Jesus Cristo está em nossas vidas, e isso serve com que as pessoas possam perceber de acordo com nossas ações, é tudo que vamos fazer, né? Às vezes a maneira de você pegar alguma coisa no trabalho, só a maneira de você pegar alguma coisa já diz muito, ou deixar em cima da mesa. Às vezes é jogado, ou você pode ir lá e colocar. Então é a expressão do Espírito de Deus que nos acalma, que nos aconselha, e que Ele está sempre nos edificando pela palavra. E o outro é fisicamente, né? É como nós estamos aqui hoje. Se não tivesse essa coisa física dessa casa aqui construída, com esse templo de podermos estarmos também embaixo, não estaríamos. E nós não, assim deixaríamos de nos conhecer também, né? Jesus não estaria atuando. E tem a parte física de nós como seres humanos, né? Somos de carne e osso, mas nós temos que viver na presença do Senhor. Quer falar, dona Socorro? Não? O Espírito não está para falar? Não está legal? Então vamos orar pela senhora também, viu? Vai, Corinthians. Eita. Vamos continuar orando pela senhora aí, viu?
Eu tô falando em afetividade, sabe o que eu tô precisando lá em casa? Uma torta de limão. Não é brincadeira. Eu vou seguir pela ordem lógica ali, porque é exatamente. Eu acho que a parte socialmente, a gente ter essas demonstrações sociais, né, não só dentro da igreja, mas no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de trabalho, né, essa demonstração da parte social é extremamente importante, né, e como testemunho também, né. E é a parte afetiva. Então, a gente demonstrar tristeza com os irmãos que estão tristes, demonstrar alegria com aqueles que conquistaram algo e sentarmos juntos, né? A gente sentir junto com cada um deles. Isso é extremamente... E aí, Marlon, vai, bora? Já que tá certinho as duplinhas ali, né? Falar da financeira e profissional. Porque, né? Casou. E claro que meu ofício não consigo empregar na igreja, mas faz parte, se o irmão pode, a pessoa pode trabalhar com aquilo que ela ganha dinheiro e ofertar isso para a igreja, acho que isso é perfeito, isso ajuda na construção. Se a igreja não pode, infelizmente tem que pagar, né? E a questão da financeira, é exatamente isso. Perfeito. Vai, Andrezão. Bom, eticamente, assim, a gente tem que viver debaixo da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa. Então, a gente vivendo debaixo da palavra de Deus, a gente acaba... enfim, a ética é o conjunto de valores, né? Então, a gente está debaixo da palavra de Deus. E espiritualmente, porque Deus quer adoradores que adorem Ele espírito e verdade. Então, acho que... acima de tudo, a gente tem que estar com o nosso espírito voltado, quebrantado a único Deus e Senhor das nossas vidas. Perfeito. Vai, Mateusão. Amém. Seria o ideal ter todas essas formas, né? Perfeito. Mas é um pouco difícil, não é verdade? Mas, pensando na membresia e no testemunho, eu acho que as formas que a gente comunica com o externo, tá? Com o mundo, são essenciais para nós como cristãos, né? Publicamente, né? Essa questão da ética, porque é a forma que a gente tem como comunicar, né? Mostrar a nossa igreja para o mundo de uma forma cristã, de uma forma fiel à palavra de Deus. Então, essa questão da gente ter a nossa fé pública, né, o nosso testemunho, e a pessoa ver na nossa vida, né, uma vida que corresponde a seguidores de Jesus. Então, é importantíssimo que nós, como cristãos e como parte, né, de uma igreja cristã e fiel à palavra, que nós demonstremos essas práticas fiéis à palavra de Deus. Perfeito. Vai, Diegão. Continuidade que o Matheus falou, e ter a ideia de que tudo que a gente tem na vida cristã é progressivo. Então, na verdade, é uma caminhada com Jesus. Então, a gente não precisa olhar para nós mesmos também e achar assim, porque eu não faço isso, então eu não presto, eu não devo ir mais para a igreja, porque eu já ouvi esse tipo de coisa. Negativo. É uma caminhada. A gente começa devagarzinho, aí o evangelho vem, a gente começa a entender algumas coisas, começa a observar as coisas em casa de uma maneira diferente, porque Jesus vai trabalhando no nosso coração. E aos pouquinhos, assim como às vezes a pessoa fala de maneira apaixonada sobre o futebol, às vezes você começa do nada, nesse processo gradativo, a falar de Jesus com essa alegria, esse entusiasmo contagiante por uma necessidade que não brotou agora de um dia para a noite, mas porque você tem caminhado com o Senhor diariamente, em oração, leitura da palavra, e o Senhor tem trabalhado o seu coração, porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso, Ele nos molda e a gente vai caminhando nessa direção. Então é um processo,
E tudo isso aí é maravilhoso, né? A gente olha para isso daqui e fica muito feliz aí. E que tudo isso aconteça, né, no nosso meio, e os irmãos também, todos nós, eu também, a gente venha a testemunhar de Cristo em todos os lugares, né? E, inclusive, até tem uma coisa que eu ia falar momentos atrás, né? Que às vezes eu já vi isso acontecer numa igreja. Uma irmã passando necessidade dentro da igreja e ninguém sabia. Por quê? Porque não tinha relacionamento. E as pessoas, às vezes, até escutavam, mas... Ah, isso é coisa do pastor. Não. Opa, se somos o corpo de Cristo, você sabe que tem uma irmã passando necessidade. Às vezes, eu não consigo ajudá-la. Não, mas você faz parte de um corpo. Se você está integrado a outras pessoas, ô irmão, vamos conversar lá com o pastor, vamos fazer um esforço aqui na igreja. Nós somos um corpo. E aí acabou que, com o tempo, a gente era de outra igreja, descobriu que essa irmã da igreja próxima estava passando necessidade, cantando no louvor da igreja. Veja só o negócio. E aí os irmãos começaram a ajudar, até que chegou a informação para o pastor. Aí o pastor fez o levante da igreja, que foi muito maior para abençoar a vida da irmã, que já prestava serviço no ministério, e ninguém sabia que ela passava necessidade. Olha só. É um negócio maluco. É exatamente isso. Quer falar, Soninha? Todos já falaram, né? Mas, a meu ver, é publicamente e espiritualmente. Porque é aqui que a gente vai se edificar. E a necessidade de orar uns pelos outros, porque muitas vezes, como o irmão acabou de falar, a gente não sabe o que cada um está passando. Perfeito. Então, orar uns pelos outros, para que o Senhor visite cada um. E isso a gente vai conseguir aqui, espiritualmente. Perfeito. Vindo à igreja e se edificando. Maravilha, gente. Vocês percebam que é muito interessante a gente, como membros, né, do mesmo corpo, como ainda assim as perspectivas são diferentes, né? É muito interessante a gente pensar que, ainda que estamos ligados pelo mesmo objetivo, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim a gente tem visões e opiniões divergentes, mas que ainda assim cooperam para o reino, né? Então, tudo isso que vocês falaram é exatamente essa a ideia da sujeição. Então, que o Senhor nos ajude que nós nos sujeitemos uns aos outros. Sabe por quê? Se o mundo se sujeitasse, como nós fazemos aqui na igreja, o mundo seria um lugar melhor. Não haveria fome, não haveria pessoas em situação de rua. Sabe por quê? Não é o meu interesse próprio. Não haveriam guerras. Porque não é o meu interesse próprio, mas a necessidade do meu irmão na minha frente. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa consciência, que o Senhor nos ajude a realmente olhar para esse irmão que está do nosso lado, aí a gente conhecer as dores dele, conhecer as alegrias dele, saber por que ele chora, saber por que ele dá risada, porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo mais esse dia, também orar pela nossa irmã Socorro, orar também pela Enelita e pelo Andy mais uma vez, porque é isso que nós precisamos fazer. Vamos orar. Pai, nós primeiramente queremos te agradecer por mais um domingo debaixo da tua graça, mais um domingo que nós podemos vir à tua casa, te honrar, te glorificar e também aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Pai, peço que o Senhor nos ajude enquanto corpo, enquanto unidade, a nós sermos cada vez mais unidos, a cada vez mais, Pai, nós deixarmos o nosso orgulho e o nosso ego de lado, para que nós amemos uns aos outros de forma fraternal, Pai, de forma que o Senhor nos amou, Pai. Que nós possamos, Pai, entender realmente a necessidade da sujeição e porque é tão importante, Pai, nós colocarmos o nosso irmão na nossa frente. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós realmente possamos colocar isso em prática nos nossos dias. E mais uma vez, Pai, eu coloco em oração a vida da Enelita, que tem passado por essa situação. Ó, Pai, que o Senhor visite ela, que o Senhor a ajude, Pai, para que ela seja curada em nome de Jesus, Pai, e que ela seja testemunha aqui da glória do Senhor, Pai. Que
que seja cumprida a tua vontade na vida dela, na vida do Andy também, na situação no hospital, que o Senhor ajude esses irmãos nas suas questões de saúde, Pai, e que eles logo estejam aqui conosco para estar em comunhão, em adoração e louvor a Ti, Pai. Nós também colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Socorro, que tem passado por dores, por enxaqueca, que a Tua boa mão esteja sobre ela também, Pai, e que o Senhor tire essa dor dela, que o Senhor a cure para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor continue nos dando um domingo de comunhão com a nossa família, debaixo da Tua graça, Pai. E que mais tarde nós possamos vir aqui mais uma vez para Te honrar e Te glorificar através do nosso culto. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado aí e vamos em paz. E mais tarde estamos juntos.